Olá, amigos. A segunda parte do nosso estudo desse sábado, dia 9/5 de 2020, Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 6, Vida Espírita, item 4, ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. É a questão 257, ela se alonga, né? E nós agora vamos destacar um trecho, seguindo aí a sequência, né, do próprio livro, que diz assim: um suicida nos dizia: não, eu não estou morto, e acrescentava: e entretanto sinto os vermes que me roem, ou me corroem. É uma coisa que talvez você já tenha ouvido falar, né? O próprio livro Nosso Lar, também filmografado, André Luiz se encontra no mundo espiritual em situação de sofrimento, de penúria, e sempre ouvindo uma acusação de que ele era suicida, até que ele entende, né, bem depois, que já recuperado numa cidade espiritual chamada Nosso Lar, de que ele era suicida porque, ao ser médico, sabia que os abusos, os excessos lhe causariam mal e abreviaria sua vida. Então, ele acabou, é um suicídio passivo, né? Não é aquela coisa direta, mas todos nós, por excessos ou excesso em todos os sentidos, né? Porque não fazemos exercício ou porque fazemos demais, porque não comemos ou porque comemos demais. Então, todos os excessos aí, os extremos, são prejudiciais. E quando, no caso do suicida, ele pode ficar ainda atrelado ao corpo físico. Aqui é importante dizer que não quer dizer assim, ele veio programado para viver 80 anos e cometeu suicídio aos 40, então ele vai ficar 40 anos apegado ao corpo. Não é exatamente isso, não é uma ciência exata, porque existem outros fatores, né, a misericórdia divina, os atos que essa pessoa cometeu ao longo da vida também benévolos, e portanto os espíritos que intercedem, o quanto ela é capaz de despertar antes, enfim, tem muitos fatores. Mas, via de regra, a regra é essa, né? Espíritos que cometeram suicídio chegam ao mundo espiritual ainda apegados ao corpo, atrelados ao corpo, e que, portanto, podem sofrer essa situação aí. Eu acho que foi num curso de sábado, talvez tenha sido na quinta, não tenho certeza, que surgiu a questão da cremação, não é? E eu disse que a doutrina espírita é favorável à cremação. Espera-se 72 horas e depois, né, faz-se a cremação. Até por uma questão sanitária, né? Imagina espaço para enterrar tantas pessoas. E aí alguém teria perguntado lá no dia na aula: mas o espírito não vai se sentir pegando fogo, queimando, se ainda estiver atrelado? Porque muitos ficam, não só os suicidas, por vários fatores podemos ficar atrelados ao corpo. E aí a gente, na época da pergunta, respondeu algo do tipo: não seria menos penoso sentir-se enterrado e devorado pelos vermes? E é mais fácil esse espírito ser de alguma maneira protegido daquele momento específico da cremação do que ao longo de todo o tempo ali. Então a cremação não vai aumentar a dor, né? Seria muito mais cruel até para o espírito apegado ao corpo material ver a decomposição e de alguma maneira sentir aquelas sensações. É como quando a gente olha uma coisa e sente nojo. Nojo é um dos sentimentos básicos, né, do ser humano. Então a gente olha e tem uma repulsa. Isso pode gerar reações orgânicas até. Por quê? Né? Porque nós não estamos, só está do lado de fora, a gente só está vendo a situação. Mas isso gera uma reação interna em nós, e pessoas, por exemplo, chegam a vomitar, né, passar mal por causa do que estão vendo. Então, esse espírito que fica ali vendo o seu corpo em decomposição sofre, mas não está acontecendo com ele. É algo externo, o corpo já não lhe pertence mais.
só que ele sente essa sensação. Espero ter sido claro aí nesse item. Um pouco abaixo tem uma continuação, né, para reforçar o que eu falei, que produzia essa ilusão tomada por real. A gente, às vezes, quem, sei lá, está voltando de anestesia ou com uma febre muito alta, você tem aquela sensação, será que isso é real? Não é? Será que eu estou vivendo isso mesmo? Não estou? Então, é uma ilusão, mas que a gente acha que é real. Muitas pessoas constroem mundos mentais paralelos para fugir da realidade, né? São fugas da realidade, e elas passam a acreditar naquilo de fato. Também é uma aula de psicologia que eu demoraria muito aí para tentar explicar isso. Então, brevemente, pessoas podem viver mundos paralelos mentais. É o que acontece com o espírito quando está sentindo, né, coisas que ele, na verdade, não está sentindo porque ele não tem matéria, mas está mentalmente vivenciando aquilo. Bom, mais um trecho aqui para essa parte. Sabemos que, quanto mais o espírito se purifica, mais eterizada se torna a essência do perispírito, de maneira que a influência material diminui à medida que o espírito progride, ou seja, à medida que o espírito se torna menos grosseiro. Então aqui um lembrete sobre perispírito, né? Quanto menos, vou inverter a frase, quanto mais adiantado, quanto mais progresso tem o espírito, menos materializado é o seu perispírito. Ele vai se tornando mais e mais rarefeito. Tá? Apenas um lembrete do que nós já estudamos. Vou ainda com um trechinho nessa parte do nosso estudo. Os espíritos gozam de sensações íntimas, de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a mínima ideia, porque estamos para elas, melhor dizendo, as sensações, como cegos de nascença para a luz. Aqui é porque, na verdade, na sequência do texto, há uma indagação assim, bom, se eles podem ter sensações negativas, como a gente estava descrevendo, eles podem também ter sensações positivas. E aí eles dizem, sim, mas espíritos superiores não vão sentir prazer com as coisas do mundo material propriamente. Eles também podem ter boas lembranças, né? Como nós, quando lembramos de algo positivo, geramos também toda uma, no corpo, no caso, liberamos substâncias do prazer, né? Às vezes estamos sozinhos ali pensando e começamos a sorrir. Alguns chegam até a gargalhar. Por quê? Porque a lembrança gera toda aquela sensação. Então os espíritos podem ter lembranças positivas, mas a explicação é no sentido de que espíritos de grande progresso não se comprazem mais com as coisas que nós achamos o máximo, porque eles têm sensações muito mais sutis que nós não entendemos. Foi isso que eu li, porque é como se nós fôssemos cegos de nascença e alguém tentasse explicar as cores, a luz. A gente ainda não consegue entender isso. Mais um trechinho rápido para encerrar essa segunda parte, que é o seguinte: nós sabemos que o espírito sente como um todo, né? Que não tem um órgão específico da dor, um órgão da visão. Sabemos isso. Mas a resposta na continuação é: como isso acontece? E aí tem assim, isso é o que não sabemos. Nós não conseguimos entender, e tem uma explicação sim por que nós não entendemos. Sequer existe linguagem no mundo encarnado para explicar, para exprimir essas sensações. Não existe linguagem. A linguagem é criada para explicar as coisas que nós precisamos aqui para nos comunicar. E nós não temos uma expressão linguística para tentar, né, mostrar como é essa sensação. É difícil explicar os nossos sentimentos mais mundanos, que dirá os sentimentos mais purificados. Terminamos a segunda parte então agora.